esperando aqui começar a gravar. Bom, gente, agora a gente vai fazer uma questão de seleção natural. E a questão de seleção natural é essa aqui, né? A 29. A questão do peixe-gato. Então, essa questão aqui, ela começa falando, ó, o peixe-gato americano, Ictalurus punctatus, né? É uma espécie de grande potencial piscívoro, né? Isso não quer dizer, claro, de que o pessoal cria em criação, que nem a gente cria tilápia aqui no Brasil, né? Então, numa população em equilíbrio de Rádio-Weinberg, com 1.200 peixes, 48 são albinos e os demais animais não são pigmentados. Sabendo-se, né, desculpe, os demais animais são pigmentados, né? Quem não é pigmentado são os albinos, né? Os demais são pigmentados, né? Sabendo-se que o albinismo é devido ao alelo recessivo B, pergunta-se, qual é a frequência do alelo Bzão nesse cultivo? Aí a outra pergunta, se os indivíduos albinos forem eliminados, qual será o número de animais com esse fenótipo após uma geração de cruzamentos, mantendo sua população com 1.200 animais? Então veja, você só pode criar 1.200 peixes. Então você procria, né? Mas aí você mantém 1.200 peixes, tá? É, e qual será a frequência do alelo B nessa população após um número infinitamente grande de gerações em que os indivíduos albinos são eliminados, né? E aí, finalmente, D, indivíduos albinos são raros em populações silvestres, mas são comuns em animais domésticos. Explique, com base nos seus conhecimentos de evolução, um padrão observado na natureza e justifique sua resposta. Então tá, isso aí, na verdade, na prova vai cair uma questão dessas, né? Porque é múltipla escolha, né? Então, essa questão pode se desdobrar em quatro questões, tá? Então, a primeira é, qual a frequência do alelo Bzão nesse cultivo? Então, a gente vai para a tabela, né, no fundo. Essa tabela aqui tá azão, 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 azinho, azinho, azinho. E lá dizia que eu vou já corrigir isso aqui para no dia que vocês forem olhar, né, vai estar igual ao texto, né? Então, Bzinho, e aqui é Bzinho, Bzinho, tá bom? Então, vamos lá. Então, veja, aqui a gente tem, os dados que foi dados é de 1.248. Veja, eu fui para a Santa Tabela, porque a Santa Tabela ajuda vocês a entenderem tudo, tá? A gente tem a frequência genotípica absoluta observada, a gente deu que tem 48 albinos, que é bezinho, bezinho. E a gente não deu quantos heterozigotos e quantos homozigotos tem. Mas não tem problema, porque você 48 é bezinho, bezinho, dá 1.200. Então, 0,04 é 48 dividido por 1.200, tá bom? Então, a gente disse que a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, um, o Bzinho, o Q de Bzinho é igual a P ao quadrado, desculpe, Q ao quadrado, tá? Q ao quadrado vai ser igual a 0,04. Então, a raiz de 0,04 é 0,2, tá bom? Então, é assim que a gente chegou. Aí, se você tem que P mais Q igual a 1, se a frequência do gene Bzinho é igual a 0,2, então a frequência do gene Bzão vai ser 1 menos Q, então 0,8. Aí, né, se a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, ele falou, então a frequência genotípica relativa esperada é a mesma frequência genotípica absoluta, não, desculpe, relativa observada. Então vai ser P ao quadrado, 2PQ e Q ao quadrado. Então, a gente tem que, provavelmente na população, a população era 768, ou seja, P ao quadrado vezes 1.200. Depois, 2PQ vezes 1.200 vai ser igual a 384. E claro, o 0,04 vezes 1.200 dá 48, que nem a gente já tinha calculado, né? Então, vamos voltar lá. Qual a frequência do alelo B nesse cultivo? Então, Q ao quadrado é igual a 48,1.200, 0,04.
Logo, a frequência Q de Pzinho é igual a 0,04, é, a raiz D. Então é 0,2 e aí P. Então a gente já resolveu a primeira questão, né? Então, deixa eu vir aqui e corrigir isso, que aqui está Bzão, não sei por que está Bzão, tinha que estar Bzinho, né? Bom, e aqui também, né? Aqui é Bzão, aqui é, claro, Bzinho. A frequência de Pzinho, tá bom? Para ficar igualzinho ao enunciado, tá bom? Então tá. Então a gente já achou, calculou o A. Vamos ali calcular o B agora, né? Bom, o B, se os indivíduos albinos forem eliminados, qual será o número de animais com esse fenótipo após uma geração de cruzamentos, mantendo-se a população com 1.200 animais? Ahá, a coisa ficou mais complexa, né? Na verdade, a gente tem que olhar no livro, né? No livro, né, figura 5.3, ou seja, por isso que eu falo que o capítulo 5 vai cair na prova, né? Porque a gente está fazendo exercícios que tem a ver com o capítulo 5, tá bom? Bom, essa figura 5.3 é o modelo geral da genética de populações simplificado pelo teorema de Hardy-Weinberg. Então você pega as frequências genotípicas entre os adultos, você aplica o teorema de Hardy-Weinberg, e aí você vai ter as frequências genotípicas ao nascimento. Então, ou seja, você calcula o P e o Q, e aí você propõe que na geração seguinte, as frequências genotípicas ao nascimento vai ser P ao quadrado, 2pq ao quadrado, tá bom? Simples, é só isso. Aí você usa a sobrevivência diferencial para ver as frequências genotípicas entre os adultos. Aí você vê essa população de adultos e a frequência dos genótipos que está fora do equilíbrio, porque sofreu seleção natural, e aí você aplica o teorema de Hardy-Weinberg de novo. Você acha o P e o Q novo, e aí pós a seleção natural, e aí você calcula, usando esse fluxograma, a frequência genotípica entre os adultos da próxima geração, né? E aí, desculpe, dessa geração que sofreu seleção natural e a frequência genotípica ao nascimento da próxima geração, né, antes da seleção natural. Então, o teorema de Hardy-Weinberg te permite ir calculando as coisas. Então, vamos fazer isso. Então, a gente pegou a santa tabela, né? E a gente deduziu que os valores dessa população é 768, 384 e 48, tá? Porque estava no equilíbrio. E aí, a gente pegou a população ao nascimento, né? A gente fez frequência relativa ao nascimento, essa seleção natural, né? Como que a gente fez isso? Dividido por 1.200, né? A gente veio a frequência de P e Q para ver qual que era a frequência, né? E aí a gente aplica a seleção natural. Agora, essa história de valor adaptativo aqui, 1 e 0, ela está bem explicada aqui no livro do Ridley, né? Então, deixa eu ir para mostrar onde. Ó, o modelo mais simples, então, ó, veja, que página que é isso? É a página 134 do Ridley, tá bom? 5.6. O modelo mais simples de seleção é a favor de um alelo em um locus. Aí, aqui ele define, ó, suponha que indivíduos com 3 genótipos possuem a seguinte chance relativa de sobrevivência do nascimento até o estágio adulto. Então, você tem o genótipo azão, 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 azinho. Nossa, é o nosso caso. Se bem que a gente fez besão, 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 bezinho, né? Isso aí, a chance de sobrevivência é 1. E o genótipo, o azinho, azinho, são eliminadas. Então, a chance de sobrevivência é 0. Tá bom? Então, esse S aqui é o coeficiente de seleção natural. Se você remove todos os indivíduos, 1 menos 1 dá 0. Tá bom? Então, o coeficiente de seleção natural é um número entre 0 e 1, né? Que mostra quantos indivíduos são eliminados, né? Então, é uma redução no valor adaptativo. Tá bom? Então, se S é o 0,1, então os indivíduos azinho possuem 90% de chance de sobrevivência. Não foi o caso. Para a gente, o S era igual a 1. Então, a chance de sobrevivência dos indivíduos albinos é 0. A gente está expurgando eles da população, né? É, então, isso aí são valores relativos, né? Então,
esses aí são os valores relativos. Então, isso aí está bem explicado aí, né? Tá? Então, é daí que eu estou tirando, ó, 0, porque a gente está expurgando os albinos, que são esses 48 aí. Então, aí o que a gente faz? A gente pega e multiplica aí eu fiz de dois jeitos, né? O jeito que vocês vão fazer normalmente é com os valores relativos, né? Porque normalmente eu nem dou os valores absolutos, né? Mas, ó, 1 vezes 768 dá 768. 1 vezes 328 dá 328. Então, veja, eles não foram mortos. Quem foi morto e virou uma peixada, uma moqueca, foram os albinos. Tá bom? Então, o fazendeiro vende os peixe-gatos, que tem cara de peixe-gato, né? Só que os albinos, ele consome ele mesmo, tá bom? Então, ele e a família estão eliminando os albinos da população de peixes deles, né? Então, tem zero, porque são tirados da população. Então, a população, na verdade, dos 1.200 se torna 1.152. Isso que vão ser produzidos, tá bom? Então, aí, o que acontece? O, a população foi reduzida, né? Então, você tem que achar um novo total. E aí, claro, você pode dividir. Então, ó, aqui é a frequência genotípica após seleção natural, você corrigia 0,64, 0,32, 0. De onde que eu obtive esses valores? Multiplicando os valores adaptativos médios para esse genótipo pela frequência genotípica relativa ao nascimento, tá bom? Então, você pode obter dois jeitos, né? Ou absoluto ou esperado, contanto que você divida pelo novo total, tá bom? E aí, a frequência de besão-besão na população é 0,667. E a frequência de besão-bezinho é 0,33. 33, tá bom? Então, e a frequência de azinho é zero, porque você fritou, fez moqueca, assou, então eles não estão vivos mais, né? Então, aí você calcula as novas frequências de P e Q, D mais metade de H2 e R mais metade de H, né? Dividido por 2, né? Então, dá 0,8333, 0,1667, tá bom? Aí você acha as novas frequências de P e Q, você calcula na próxima geração, né? Mas aí a gente já vai ver, porque eu acho que aqui a gente já consegue responder alguma coisa. Vamos ver. Se os indivíduos albinos forem eliminados, qual será o número de animais com esse fenótipo após uma geração de cruzamentos? Vai ser P ao quadrado, 2PQ ao quadrado. Então, na verdade, a gente está procurando o Q ao quadrado. Então, eliminando os seus albinos, a nova geração vai ter 11.552 peixes. Então, veja, o obtivo da Santa Tabela, dos quais 768 são homozigotos paralelos selvagem, 384 são heterozigotos. Utilizando os valores, calculamos um novo P e Q. Ou seja, P é D mais H sobre 2, vai ser igual a 0,8333 e Q igual a 0,167. Na próxima geração, o nascimento esperado é Q ao quadrado albinos na população, que foi reconstituído em 1200. Logo, temos que 0,1667 ao quadrado dividido por 1200 vai ser igual a 0,0278 vezes 1.200 dá 33,3333 albinos, tá bom? Então, a gente resolveu esse B, tá bom? Aí, a gente pergunta qual será a frequência do alelo B nessa população após um número infinitamente grande de gerações em que os indivíduos albinos são eliminados. Então, gente, ó, Bzão e Bzinho, para ficar igual ao enunciado, né? Então, você elimina os heterozigotos, desculpe, os homozigotos albinos em toda geração, a frequência do gene, veja, ela aumentou. Ela era 0,8, 0,2, depois 0,833, 0,167. Isso aí vai mudar em toda geração. Até que o P é igual a 1 e o Q é igual a 0, tá bom? É isso que vai acontecer ao longo do tempo. Então, aí a próxima pergunta é teórica. Indivíduos albinos são raros em populações silvestres, mas são comuns em animais domésticos. Explique, com base nos seus conhecimentos de evolução,
o padrão observado na natureza justifique sua resposta. Bom, uma coisa que a gente sabe, isso aí foi observado lá no Peru, né? No Peru tem as chinchilas, elas são silvestres, né? Mas o pessoal também cria ela para casaco e eles gostam do pelo branco, né? Então existem chinchilas albinas em cativeiro e muitas delas conseguem fugir para a natureza e se reproduzem, né? Mas aí o que que acontece? O gene das corujas albinas tende a ser selecionado contra, porque as corujas, né, elas usam a visão para caçar e mesmo numa noite muito escura, elas enxergam com facilidade imensa uma cintila branca no meio, né, no meio da natureza, tudo escuro à noite, né, e tem aquela cintila branca. Então, ela reflete a luz das estrelas, isso aí já mata para as corujas, né? Elas enxergam muito bem, né? Então, elas predam preferencialmente as chinchilas albinas, né? Então, a gente já tem a nossa teoria aí, né? Albinos são mais óbvios no ambiente e os predadores os devoram, né? Fazendeiros protegem seus rebanhos de predadores, podem até gostar da cor branca do albino, né? Então, ela pode aumentar de frequência, tá bom? Então, deixa eu fazer uma pausa aqui e parar de gravar para vocês fazerem uma pergunta se vocês quiserem fazer pergunta. Que a gente mudou de assunto, né? Então, vou interromper a gravação.